Você acha que Elon Musk é apenas um gênio da ciência, tecnologia e negócios? E se eu te dissesse que por trás das empresas bilionárias, foguetes, inteligência artificial e carros autônomos, existe uma busca silenciosa por algo muito mais profundo? Algo que conecta a existência humana, espiritualidade e o sentido maior da vida. Hoje, você vai descobrir a jornada espiritual oculta de Elon Musk, entre ciência e fé. Elon Musk, o visionário por trás de empresas como Tesla, SpaceX e XAI, apresenta uma jornada intelectual e, para muitos, espiritual, que é bastante singular e complexa. Ele não se alinha a uma religião tradicional de forma dogmática, mas suas reflexões sobre a existência, o universo, a consciência e o futuro da humanidade revelam uma profunda busca por sentido que transcende a mera ciência. A perspectiva cética e a busca por informação. Por muito tempo, Musk foi percebido como um agnóstico ou ateu, com uma visão firmemente ancorada na física e na lógica. Ele frequentemente declara que está aberto a acreditar em coisas proporcionais à informação que recebe. Essa é a base de seu pensamento científico, a validação através de dados e observação. Para ele, a ciência é a melhor ferramenta para entender a realidade e desvendar os mistérios do universo. Ele questiona a ideia de um Deus que interfere ativamente no mundo de forma moralista, ponderando que, se houvesse um observador moral constante, seria estranho que tantas coisas muito más fossem permitidas acontecer. Sua visão de uma entidade criadora, se existir, seria mais ligada à origem do cosmos, uma espécie de arquiteto do universo, sem necessariamente um envolvimento cotidiano com a moralidade humana. A emergência da cristianismo cultural. Mais recentemente, Musk tem falado em abraçar o que ele chama de cristianismo cultural. Isso significa que ele valoriza e admira os ensinamentos de Jesus, especialmente princípios como dar a outra face, reconhecendo sua sabedoria e o impacto positivo que esses valores tiveram na civilização ocidental. Ele observa que, quando uma cultura perde sua religião, ela tende a se tornar antinatalista e declinar em números, o que demonstra uma preocupação com a fundação moral e social da sociedade. Essa mudança não o torna um religioso praticante no sentido tradicional, mas sim alguém que reconhece o valor cultural e ético de certos preceitos religiosos. É uma apreciação dos pilares que, em sua visão, contribuem para uma sociedade mais forte e com propósito, mesmo que não haja uma adesão a todas as doutrinas. A simulação e a busca por Deus na ciência. Um dos conceitos mais intrigantes explorados por Musk é a hipótese da simulação, a ideia de que nossa realidade pode ser uma simulação de computador avançada. Essa teoria, embora científica em sua formulação, possui implicações quase metafísicas. Se somos parte de uma simulação, quem são os simuladores? Essa pergunta se aproxima da busca por um criador ou uma inteligência superior. Ele também vê a inteligência artificial, IA, como um campo que se aproxima de responder a perguntas que a religião tentava responder. Musk levanta questões existenciais sobre a IA, chegando a compará-la a invocar o demônio, referindo-se aos riscos potenciais de criar uma inteligência divina que poderia ser incontrolável ou perigosa para a humanidade. Suas preocupações com a segurança da IA e a busca por um propósito humano em um futuro dominado pela tecnologia mostram uma dimensão quase espiritual em sua ética de trabalho. Momentos de fé e vulnerabilidade. Embora não seja abertamente religioso, há relatos de momentos em que Musk demonstra uma forma de fé ou uma necessidade de algo maior. Ele mencionou ter feito uma oração em um momento de crise, quando a Tesla e a SpaceX estavam à beira da falência. Essa foi uma admissão de que, às vezes, não se pode fazer tudo sozinho e que buscar ajuda de algo maior que você mesmo pode ser um ato de força, não de fraqueza. Essa jornada espiritual oculta de Elon Musk é, portanto, uma tapeçaria complexa, onde o rigor científico se entrelaça com questionamentos existenciais profundos, uma apreciação pelos valores culturais religiosos e uma busca incessante por respostas sobre o universo e o lugar da humanidade nele.
Ele é um exemplo de como a fronteira entre ciência e fé pode ser fluida para mentes que estão constantemente explorando os limites do conhecimento. A fé de Elon Musk é um tema que gera muita discussão e, para ser sincero, é bastante nuançada e em constante evolução. Ele não se encaixa nas definições tradicionais de fé religiosa, mas sua busca por significado e suas reflexões sobre a existência tocam em pontos que muitos considerariam espirituais. Ceticismo científico e a busca por informação. Por muito tempo, Musk foi visto como um agnóstico ou ateu, com uma crença profunda na ciência e na lógica. Sua frase, "Sou aberto a acreditar em coisas proporcionais à informação que recebo", resume bem essa postura. Para ele, a ciência é a ferramenta mais eficaz para desvendar os mistérios do universo. Ele questiona a ideia de um Deus que interfere ativamente no mundo de forma moralista. Musk pondera que, se existisse um observador moral constante, seria estranho que tantas coisas muito más fossem permitidas. Se há uma entidade criadora, ele a vê mais como um arquiteto do cosmos, uma força que originou o universo, mas sem necessariamente um envolvimento cotidiano com a moralidade humana. A emergência do cristianismo cultural. Mais recentemente, Musk tem falado em abraçar o que ele chama de cristianismo cultural. Isso não significa que ele se tornou um religioso praticante, ou que adere a todos os dogmas. Em vez disso, ele demonstra apreciação e admiração pelos ensinamentos de Jesus, especialmente princípios como dar a outra face. Ele reconhece a sabedoria desses valores e o impacto positivo que tiveram na formação da civilização ocidental. Musk também expressa preocupação com o declínio de culturas que perdem sua base religiosa, observando que elas tendem a se tornar antinatalistas e diminuir em número. Essa visão sugere uma valorização dos pilares éticos e sociais, que, em sua perspectiva, são importantes para a vitalidade de uma sociedade. A hipótese da simulação e o Deus na ciência. Um dos conceitos mais fascinantes para Musk é a hipótese da simulação. A ideia de que nossa realidade pode ser uma simulação de computador avançada. Embora seja uma teoria científica, suas implicações são quase metafísicas. Se estamos em uma simulação, quem são os simuladores? Essa pergunta se aproxima da busca por um criador ou uma inteligência superior. Ele também vê a inteligência artificial, IA, como um campo que pode começar a responder a perguntas que a religião tentava responder. Musk expressa preocupações existenciais sobre a IA, chegando a compará-la a invocar o demônio, referindo-se aos riscos potenciais de criar uma inteligência divina que poderia ser incontrolável. Suas preocupações com a segurança da IA e com o propósito humano em um futuro tecnológico revelam uma dimensão quase espiritual em sua ética. Momentos de oração e vulnerabilidade. Apesar de sua postura predominantemente científica, há momentos em que Musk demonstra uma forma de fé ou uma necessidade de algo maior. Ele já mencionou ter feito uma oração em um momento de crise, quando suas empresas Tesla e SpaceX estavam à beira da falência. Foi uma admissão de que, às vezes, não se pode fazer tudo sozinho e que buscar ajuda de algo maior que você mesmo pode ser um ato de força. Em resumo, a fé de Elon Musk é uma complexa intersecção entre o rigor científico, questionamentos existenciais profundos e uma apreciação pelos valores culturais religiosos. Ele representa uma mente que está constantemente explorando os limites do conhecimento, onde a ciência e o que alguns chamariam de espiritualidade se entrelaçam em sua busca por respostas sobre o universo e o lugar da humanidade nele. A mentalidade de Elon Musk é frequentemente elogiada por sua capacidade de transformar ideias ambiciosas em realidade, mesmo diante de grandes desafios e ceticismo. Não é apenas uma forma de pensar, mas um conjunto de princípios e hábitos que o impulsionam a inovar e a buscar soluções para problemas que a maioria das pessoas nem sequer ousaria abordar. Aqui estão os principais motivos pelos quais a mentalidade de Elon Musk é considerada tão eficaz. 1. Pensamento por primeiros princípios. Quebrar o problema em sua essência. Em vez de raciocinar por analogia, como os outros fazem,
Musk busca os primeiros princípios de um problema. Isso significa reduzir um desafio aos seus fundamentos mais básicos e irrefutáveis, para então reconstruir uma solução a partir do zero. Exemplo: em vez de aceitar que foguetes são caros, ele questionou o custo das matérias-primas e dos processos de fabricação, o que o levou a desenvolver foguetes reutilizáveis e mais baratos na SpaceX. Desafiar suposições. Ele questiona todas as suposições, mesmo as mais enraizadas, para entender se elas são realmente verdades fundamentais ou apenas o jeito que sempre foi feito. 2. Visão de longo prazo e moonshot thinking. Objetivos grandiosos e ousados. Musk não pensa pequeno. Ele estabelece metas moonshot, referência às missões lunares, como colonizar Marte, acelerar a transição para a energia sustentável e integrar a inteligência artificial à mente humana. Essas metas, que parecem impossíveis, inspiram inovação e atraem talentos excepcionais. Foco no futuro. Sua mentalidade é orientada para o futuro. Ele está constantemente pensando em como as coisas podem ser melhoradas e como a tecnologia pode resolver os grandes desafios da humanidade, em vez de se prender ao passado ou ao presente. Paixão e propósito. Ele se engaja em projetos que realmente o apaixonam e que ele acredita que farão uma diferença significativa para o futuro da civilização. Essa paixão profunda serve como um motor para superar as adversidades. 3. Assunção de riscos calculados e resiliência extrema. Abertura ao risco. Musk não tem medo de arriscar sua reputação, seu dinheiro e seu tempo em empreendimentos que muitos considerariam loucura. Ele vê o risco como uma parte inerente do processo de inovação. Persistência implacável. Sua trajetória é marcada por inúmeras falhas e momentos de quase falência, especialmente em 2008, com a crise e os lançamentos falhos da SpaceX. No entanto, ele demonstrou uma resiliência extraordinária, usando cada falha como uma oportunidade de aprendizado e ajustando o curso em vez de desistir. Para ele, a falha não é uma opção, no sentido de não parar de tentar. Abraçar o fracasso como aprendizado. O fracasso é visto como dados valiosos para a iteração e o aprimoramento contínuo. 4. Obsessão por melhoria e eficiência. Ciclo rápido de iteração. Ele preza pela velocidade na prototipagem e no aprendizado. A ideia é construir, testar, aprender com os erros e iterar rapidamente, em vez de buscar a perfeição antes do lançamento. Metodologia de 5 passos para a inovação. Questionar cada requisito. Nunca aceitar um requisito sem entender sua origem e necessidade. Excluir partes ou processos. Remover tudo o que não é essencial. Ele até sugere que, se você não precisa adicionar de volta pelo menos 10% do que removeu, você não excluiu o suficiente. Simplificar e otimizar. Depois de excluir, focar em tornar o que sobrou o mais simples e eficiente possível. Acelerar o tempo de ciclo. Onde houver gargalos, buscar formas de acelerar o processo. Automatizar. Só automatizar depois que os passos anteriores foram aplicados, para não automatizar ineficiências. Foco maníaco no produto. Ele acredita que a chave para o sucesso é construir um produto que seja incrivelmente atraente para o cliente e obcecar-se em torná-lo o melhor possível. 5. Capacidade de trabalho intensa e foco extremo. Dedicação inabalável. Musk é conhecido por suas longas jornadas de trabalho, muitas vezes de 80 a 100 horas por semana, e sua capacidade de se concentrar intensamente em um problema até encontrar uma solução. Pensamento profundo e singular. Ele evita a multitarefa excessiva e mergulha profundamente em um único problema, buscando a raiz e as soluções inovadoras. A combinação desses elementos, o pensamento crítico baseado em princípios, a visão ambiciosa, a resiliência inabalável, a obsessão pela eficiência e a dedicação extrema, cria uma mentalidade que permite a Elon Musk perseguir e, muitas vezes, alcançar objetivos que a maioria consideraria impossíveis. A motivação de Elon Musk não vem de uma única fonte, mas de uma combinação potente de fatores que o impulsionam a buscar o que a maioria considera impossível.
Ele não é movido primariamente pelo dinheiro, embora seja uma consequência de seu sucesso, mas sim por uma visão muito maior. Aqui estão as principais fontes da motivação de Elon Musk. 1. Visão de futuro e impacto na humanidade. Preocupação existencial. Musk é profundamente motivado por uma preocupação existencial com o futuro da humanidade. Ele acredita que a Terra enfrenta riscos significativos: mudanças climáticas, superpopulação, inteligência artificial descontrolada, e que a humanidade precisa se tornar uma espécie multiplanetária para garantir sua sobrevivência a longo prazo. Essa é a força motriz por trás da SpaceX e da colonização de Marte. Transição para a energia sustentável. Ele também se dedica a acelerar a transição global para a energia sustentável para combater as mudanças climáticas, o que é a base da Tesla e da SolarCity, hoje parte da Tesla. Avanço da consciência humana. Com empresas como Neuralink, interface cérebro-máquina, e XAI, inteligência artificial, ele busca expandir as capacidades humanas e garantir que a IA beneficie a humanidade, não a ameace. 2. Resolução de problemas fundamentais. Pensamento por primeiros princípios. Musk é mestre em abordar problemas complexos de seus primeiros princípios, ou seja, desconstruí-los até suas verdades mais básicas. Essa abordagem permite que ele ignore as suposições e as formas como sempre foram feitas, para criar soluções radicalmente novas e mais eficientes. Ver que um problema fundamental pode ser resolvido de uma maneira totalmente nova é uma grande fonte de motivação. Não aceitar o status quo. Ele tem um profundo descontentamento com as ineficiências e a lentidão. A ideia de que isso é o melhor que podemos fazer simplesmente não se encaixa em sua mentalidade. 3. Curiosidade incessante e aprendizado contínuo. Sede por conhecimento. Desde a infância, Musk foi um leitor voraz, limpando bibliotecas e livrarias, absorvendo conhecimento em diversas áreas, de ficção científica a física e engenharia. Essa curiosidade insaciável o leva a mergulhar nos detalhes de cada tecnologia e processo de suas empresas. Melhoria contínua. Ele está sempre buscando aprender, adaptar e melhorar. Para ele, o aprendizado é um motor para a inovação e o crescimento. 4. Desejo de fazer a diferença e inspirar. Legado e propósito maior. Musk não está construindo empresas apenas por construir empresas. Ele está construindo um legado que, em sua visão, mudará o curso da civilização. Esse senso de propósito grandioso é um motivador poderoso. Inspiração e moonshot thinking. Ao estabelecer metas audaciosas e aparentemente impossíveis, ele não só se motiva, mas também inspira milhares de engenheiros, cientistas e entusiastas a se juntarem à sua causa. A ideia de plantar uma bandeira em outro planeta ou acelerar a energia sustentável serve como um farol de esperança e um objetivo que transcende o dia a dia. 5. Resiliência, extrema e aversão à desistência. Enfrentar a adversidade. A carreira de Musk é pontuada por momentos de quase falência e fracassos espetaculares. No entanto, sua capacidade de não desistir, mesmo quando tudo parece perdido, é lendária. Ele vê a falha como uma oportunidade de aprendizado e persiste com uma teimosia quase sobre-humana, medo da irrelevância ou estagnação. Para ele, a complacência e a estagnação são piores do que o fracasso. Esse medo o impulsiona a estar sempre em movimento, empurrando os limites do possível. Em suma, a motivação de Elon Musk não é linear. Ela emerge de uma profunda visão para o futuro da humanidade, da paixão por resolver problemas complexos de maneiras inovadoras, de uma curiosidade insaciável e de uma resiliência inabalável diante das adversidades. Ele busca um legado que vai muito além dos lucros, focado em garantir um futuro mais brilhante para a civilização. No fim das contas, a verdadeira riqueza está em compreender que a ciência sem alma se torna vã. E a espiritualidade sem conhecimento também pode se perder. Elon Musk talvez nos ensine, mesmo que silenciosamente, que as duas juntas podem revelar um caminho mais profundo rumo à abundância,
ao propósito e à transcendência.